Olá, meus queridos, uma boa noite para vocês. Felipe aqui falando. Hoje eu não vou poder fazer a nossa transmissão ao vivo, tá? Tô deixando esse material gravado aqui para vocês, para a gente dar sequência ao nosso estudo, né? A gente já vem fazendo essa série de lives, falando da Bíblia, livro por livro, tá? A gente começou lá no Gênesis e já tem muito tempo. E esses vídeos estão disponíveis no meu canal no YouTube. Você vai lá, Felipe Mouta, se você quiser ver qualquer livro do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo estão lá. Eu comecei a fazer os 27 do Novo Testamento agora, tá? Já morando aqui em São José dos Campos, eu retomei as lives do Novo Testamento, recapitulei Mateus, Marcos e Lucas e segui daí em diante falando de João, já fizemos a live sobre João, Atos, Romanos e primeira carta de Paulo aos Coríntios. E agora a gente vai para esse segundo assunto aqui, a segunda de Paulo aos Coríntios, tá bom? Eu gosto sempre de trazer quais são os temas centrais, os versículos principais dessa carta, mas eu quero que antes de tudo você ore, tenha seu espírito pronto, porque a jornada bíblica não é só um despejar de informações, tá? Eu não estou aqui só trazendo conteúdo informativo e curiosidade da Bíblia, não. Eu sempre procuro buscar uma refeição na palavra, né? Um conhecimento da palavra de Deus que possa mudar a nossa vida. Então, o que nessas páginas aqui, nessa carta, nesse livro da Bíblia, o que pode mudar a minha vida? O que pode me tocar de alguma forma? Então, ore, fica com o teu espírito sensível. Se você gosta de separar anotações, pelo menos eu gosto de memorizar, eu aprendo anotando. Pega caneta, papel, a sua Bíblia e confere comigo, tá bom? Vamos começar o nosso estudo. Essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo foi o escritor de mais da metade do Novo Testamento. A gente vai aprender um pouquinho sobre a vida dele no livro de Atos. Ele é o personagem principal, escrito ali por Lucas, né? Que é o autor de Atos. Lucas é um discípulo de Paulo. Lá do capítulo, ele é apresentado no capítulo 7, 8, 9, mas Paulo vai aparecer como protagonista a partir do capítulo 13, tá? Do 13 ao 28 do livro de Atos. Então a gente tem muita informação da vida dele durante o livro de Atos. Porém, nas próprias cartas, ele dá muita informação sobre a vida dele, é um exemplo para nós. Eu diria que é um dos assuntos centrais da segunda carta aos Coríntios, é a própria biografia de Paulo. Porque para defender a autoridade dele sobre aquela igreja, ele acaba contando um pouquinho do que ele se sacrificou, do que ele entregou. É como se ele fosse um pai que estivesse dizendo assim para o seu filho, olha, você tem que me respeitar, né? Uma mãe, as mães geralmente falam isso, né? Carreguei você 9 meses na minha barriga, acordei de madrugada para te amamentar, preparei a sua papinha, tive que trabalhar fora para comprar aquilo que você precisava. Então, nessa hora que Paulo começa a falar tudo o que ele fez pela igreja, acaba sendo um ensinamento para a gente, porque nós aprendemos ali como ele se doou, um exemplo de entrega pela igreja de Cristo, pela pregação do evangelho, uma pessoa que abdicou de recursos financeiros, abdicou de ser sustentado, né, pela igreja de Corinto, tendo ele o direito de ser sustentado, né? Ele tinha uma profissão, muitas vezes ele recorreu do seu trabalho para não ter que receber daquela igreja, de alguma forma deixar de ter liberdade ali para repreendê-los quando necessário. E essa igreja, ela está estabelecida numa cidade que é uma cidade que tinha uma moralidade relaxada, né? A cidade de Corinto, na Grécia. Eu falei na live passada, né? Aliás, se você perdeu uma das lives, fica tranquilo, além de você poder ver no YouTube, muitos temas são recorrentes, tá? Conforme a gente vai andando na Bíblia, eu volto a alguma coisa que é mais bem explicada em um outro livro, né? Então, por exemplo, sobre a vida de Paulo, a gente está falando em Atos, falou em Romanos, falou em 1 Coríntios, e sobre a vida desse autor a gente vai estudar em cada carta onde ele se deixa conhecer um pouquinho mais. Então alguns temas eles vão voltando aí conforme a gente vai lendo, e a revelação é progressiva, a gente vai crescendo. Algumas coisas que eu não venha conseguir enfatizar hoje, eu vou enfatizar na próxima carta, que é Gálatas, tá? Gálatas também é uma igreja que ele fundou assim, em meio a muito sofrimento.
Então, aquilo que eu não consegui falar hoje, eu falo na próxima. Mas essa cidade de Corinto, uma cidade grega, é uma cidade que tem ali o templo de Afrodite, tá? Que é a deusa do amor e da fertilidade. Então havia prostituição cultual como forma de culto, né? E havia representações em imagens de muita imoralidade. Quando uma igreja se estabelece num território, ela sempre vai enfrentar a realidade espiritual daquele lugar, a potestade do ar, né? Qual é o demônio, qual é a influência maligna que opera naquela cidade. Então, como um apóstolo, ele precisa subjugar aquele lugar, né, à obediência de Cristo, né? Ele precisa colocar todo o conhecimento, toda a mente daquele lugar submissa à autoridade de Cristo. Eu acho que um texto-chave para mim da segunda carta aos Coríntios está em 2 Coríntios 10. Ele fala assim, no versículo 3, 2 Coríntios 10, 3. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então ele fala que as armas, né, embora a gente viva como ser humano, a nossa luta não é uma luta humana, a nossa luta é espiritual. Ele vai dizer, olha, as armas com as quais nós lutamos, elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ele vai dizer no versículo 5, que fortalezas são essas? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, argumentos e orgulho, pretensão do pensamento grego, do pensamento focado na racionalidade, a gente enfrenta isso até hoje, né? Essa maneira de pensar grega que coloca no conhecimento e na razão um obstáculo para o conhecimento de Deus. Não tem nenhum problema na racionalidade, não tem nenhum problema no conhecimento, na curiosidade. O problema é quando você tenta que isso seja um inimigo do conhecimento de Deus. E ele fala, né? Nós levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Né? Então ele entende que a autoridade dele como apóstolo é a autoridade para subjugar um sistema numa região. Então ele sabe contra o que ele está lutando. Não é contra pessoas, não é contra seres humanos. É contra, de fato, um sistema espiritual que operava numa cidade. Acho que eu já contei numa live anterior de pessoas conhecidas minhas que foram em Corinto, né, na Grécia, e visitaram algumas pinturas nas paredes, que mesmo nós morando no Brasil no século XXI, algumas pessoas me relataram que ficavam constrangidas ao ver as imagens nas paredes, parecia que tinha até que abaixar a cabeça, de vergonha, de pudor, tal imoralidade desenhada há milênios na parede, né? Nas paredes de Corinto. Então, era uma normalização do sexo de todas as formas, né? Ao ponto de um dos membros da igreja, isso está relatado na primeira carta, um dos membros da igreja tinha relações sexuais com a esposa do seu pai, né? Não, Paulo não fala que é a mãe, possivelmente a madrasta, né? Então havia uma relação ali promíscua dentro do ambiente do lar. E Paulo chama a atenção da igreja porque a igreja deveria repreendê-lo e fazer alguma coisa a respeito, né? Isso me faz pensar como às vezes, aí eu trazendo da informação bíblica para os nossos dias, né? Como às vezes o ambiente nos molda, né? Como é possível que a gente se deixe influenciar pelo meio. E até mesmo uma igreja, uma comunidade cristã tem que tomar cuidado para não se deixar tomar pela potestade do ar, pelo pecado que opera naquela região. Qual é o pecado da região onde você mora? Já parou para pensar sobre isso? Qual tipo de pecados as pessoas da sua região cometem? Que tipo de transgressão elas praticam, né? Então, o que eu vejo nos ensinos de Paulo, no uso da sua autoridade, era uma forma de levar de fato a obediência de Cristo todo o pensamento. Era para mudar um sistema que já opera no mundo, mas que se a gente não tomar cuidado, ele quer entrar dentro da igreja, ele quer entrar dentro de nós, uma vez convertidos, aceitando, sendo conivente com o que está acontecendo no mundo.
Então havia de fato uma influência pagã na igreja, isso foi identificado na primeira carta. E Paulo ele adverte muito severamente. Quem lembra do texto, não sei se deu tempo da gente falar bem na primeira live, na primeira carta aos Coríntios, mas ele chega a falar que ele orou entregando, é um texto difícil, tá, de interpretar, mas eu vou falar exatamente como está lá, né? Que ele orou entregando o jovem que tinha relações imorais com a sua madrasta, entregando o corpo daquele jovem para Satanás, para que ele morresse, para que pelo menos o espírito fosse salvo. O que eu tento entender daquilo ali, olha, ele está num estado de depravação tão grande que é melhor que ele, para ele não chegar ao ponto de negligenciar a salvação dele completamente, é melhor ele morrer antes dele se desviar completamente. É isso que eu entendo, tá? Do texto ali. Mas é sério, né? É grave a repreensão dele, é muito severa. E ele repreende não só o jovem, como ele repreende a igreja também por não ter tomado essa atitude, né? E ele fala que um pouco de fermento é capaz de contaminar toda a massa. Né? Se a gente tolera, o pecado que a gente tolera é um pecado que a gente se avizinha, é um pecado que a gente daqui a pouco está praticando, né? Então ele pede que aquela comunidade tome a providência de não se associar com pessoas imorais. E ele vai falar, ele é bem claro, olha, não estou falando para você não se associar com pessoas descrentes, porque isso seria impossível. Você precisa, inclusive para ganhar para Jesus, alguém você precisa se fazer como um deles, né? Ensinei isso na live, eu lembro. Né? Você tem que ser fraco para com os fracos, forte para com os fortes, sábio com os sábios, tolo com os tolos, você tem que se aproximar. E então ele fala, eu não estou falando dos incrédulos, do imoral que é descrente, não. Eu estou falando do imoral que é crente, que é cristão como você. Ele fala que desse aí você tem que se dissociar. Nem coma, Paulo fala, nem coma com ele. Nem sente na mesma mesa. Com aquele que, se dizendo irmão, é avarento, imoral, fofoqueiro. É muito severo, tá? Tá na Bíblia, procura 1 Coríntios. Então ele vai dar uma advertência muito grave ao jovem que estava pecando e à igreja, que eles chamam de uma igreja carnal, uma igreja que era menina em Cristo. E nessa segunda carta, eu percebo uma mudança de tom, porque ele já tinha sido severo uma vez e agora ele dá uma continuidade nas repreensões, ele quer botar as coisas em ordem, mas ele também oferece o perdão. Talvez algo tenha mudado na vida desse jovem aí que estava em pecado. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5, deixa eu ver se eu acho aqui, ok. 2 Coríntios 2, do 5 ao 11. Então, é a continuação da... eu entendo que é a continuação dessa palavra que ele deu a respeito do pecador lá. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim. Então, está subentendido que ele está falando daquele mesmo assunto. Mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Sabe, existe um termo jurídico chamado de dosimetria. Na verdade, esse termo é um termo da medicina, se não me engano. Acho que começou lá primeiro. Que é quando o médico tem que administrar um remédio e ele precisa saber a dose. Que se ele aplicar uma dose exagerada, é como matar uma formiga com um tanque de guerra. Ele acaba danificando a saúde do paciente para combater uma doença, né? Então ele combate uma doença e causa um problema maior. Então na medicina se usava essa palavra dosimetria e no jurídico também. Os juízes começam a entender que a pena tem que ter uma finalidade, primeiramente educativa, para recuperar aquele criminoso de alguma forma, e que quando a dose é errada, né, faz mais mal do que bem. A gente está vendo aí alguns casos, né, no nosso país, de uma aplicação de dosimetria totalmente fora de proporção. Aqui já deixando minha opinião. Eu não quero me enveredar por esse caminho aí de fazer vídeo sobre isso. Mas falando sobre dosimetria, e na igreja, na liderança, a gente vai lidar, né, com decisões que envolvem repreensão de pecados de pessoas, né, e a aplicação de disciplina na igreja. É fato. Mas a gente não pode esquecer a graça, o perdão e a misericórdia. A gente precisa zelar pela santidade do coletivo. Mas a gente não pode esquecer que tem uma pessoa, né? Por trás de alguém que comete um pecado, existe uma pessoa. E às vezes
Eu lembro de uma frase que eu ouvi, às vezes a gente parece que quer ser mais justo que Deus, né? Quantas vezes Deus já perdoou, Deus já resolveu a situação daquela pessoa, mas as pessoas não perdoaram. A igreja não perdoou, a liderança não perdoou, né? Então eu quero me dirigir também a você, né? E de alguma forma, eu estou gravando aqui sozinho, no silêncio da minha casa, mas eu fico tentando imaginar o coração de quem vai estar recebendo essa palavra agora. Se você é essa pessoa que a igreja não perdoou, que o pastor não perdoou, que você não se perdoou, você já buscou qual é a opinião de Deus a respeito? O que eu sinto para liberar de palavra para você é o que está em 2 Coríntios 2,6. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Chegou uma dose, existe uma dose. Já foi repreendido, já foi aplicada a correção. Às vezes, a correção vem dos irmãos, às vezes a correção vem da própria vida. Existem pessoas que colhem na própria vida o princípio da semeadura e da colheita, né? Decisões erradíssimas. Eu já tive em aconselhamentos com pessoas onde eu não cheguei quebrando a pessoa, sabe? A pessoa já estava quebrada. O pecado que ela cometeu já a destruiu o suficiente. Claro que eu tinha que me posicionar sobre o erro, mas agora era uma reconstrução, né? Eu sempre procuro pensar, quando eu vou aconselhar, por dois caminhos diferentes. Aqui falando para líderes também, né? Quando a pessoa vem arrogante nos seus pecados, aí eu vou para confrontação mesmo, sabe, com a palavra. Mas quando a pessoa já chega arrebentada, é outra abordagem, né? Também a gente precisa diferenciar, falando aqui de dosimetria, né? Quando a pessoa confessa o seu pecado, de quando a pessoa é descoberta em pecado. É diferente. Quando a pessoa é descoberta em pecado, geralmente ela não tem arrependimento de primeira. O que ela tem é vergonha, é medo das consequências, ela até chora, mas isso não é arrependimento. Quando a pessoa é pega em pecado, aquilo não é necessariamente o arrependimento. Arrependimento é quando ela, por conta própria, ela decide interromper e buscar ajuda. Aí ela está arrependida. Então, eu sempre parto daí. Essa pessoa que eu vou atender, ela se arrependeu sozinha e veio buscar ajuda? Ou essa pessoa foi descoberta e agora temos que lidar com as consequências, né? Então eu vejo assim que Paulo, primeiramente, nesse caso aqui do jovem, né? Ele repreendeu duramente e instruiu a igreja para que repreendesse severamente. Mas depois ele falou, olha, a repreensão imposta pela maioria é suficiente. Olha que coisa linda que ele fala, e me permita que talvez essa palavra entre no seu coração, tá? Talvez seja para você que está me ouvindo. Agora, ao contrário, Paulo está dizendo para a igreja para fazer algo que era o contrário do que ele falou na primeira carta. Ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Existe uma tristeza que é necessária. Ninguém, ao pecar, deve sair dali feliz, né? Se sai feliz é porque já abandonou completamente, já rejeitou completamente o Espírito Santo, né? Existe uma tristeza que é Deus que provoca, mas a excessiva tristeza ela não traz mudança, ela mantém a pessoa aprisionada. Então ele fala, olha, vocês precisam consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. 8. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Então, ó, gente, para de repreender. Agora é a hora de reafirmar o amor. Existem diversos momentos onde a gente vai repreender, como filhos. Mas tem um momento onde o que aquela pessoa precisa é que você vá até ela, ó, agora é a hora de eu reafirmar que tudo que eu fiz porque eu te amo. Eu não poderia deixar você vivendo do jeito que você estava vivendo. Eu entrei aquela hora e falei com severidade, mas agora eu chego porque eu te amo. Eu preciso que você saiba que tudo que foi feito não é para provocar uma distância entre nós. Agora é hora de reafirmar o meu amor por você. Versículo 9. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados em tudo e seriam obedientes em tudo.
Se vocês perdoam a alguém, o apóstolo Paulo diz, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. A fim de que, então tudo isso que ele está falando, né? Dosimetria, reafirmar o amor, chega, a punição já foi suficiente, agora consolem para que não venha uma tristeza excessiva, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas intenções. No meio de um pecado, sempre Satanás tem a intenção de derrubar aquela pessoa para sempre, né? Satanás tem a intenção de derrubar aquela pessoa para sempre. E a gente precisa ter discernimento. Olha, nós não queremos destruir uma pessoa. Nós queremos salvar. Nós queremos salvar. Então que a gente nunca perca de vista, sabe? Que a nossa intenção ao repreender alguém é a salvação. Então, Paulo agora ele faz um ajuste na primeira repreensão que ele fez lá no... A primeira estava certa, porque na primeira carta parecia que não havia nem consciência de que aquilo ali estava errado, né? E aí ele vem com força na chamada de atenção, mas agora ele fala, tá bom, gente, já chamamos, agora é reafirmar o amor. E pode ser, né, que em alguns casos a pessoa se perca, mas pode ser que ela seja salva. Talvez essa mensagem ela sirva para te ajudar como líder a enxergar essas situações. Mas talvez essa mensagem seja para você enviar para alguém. Então eu queria te pedir, clica aí no aviãozinho, manda esse vídeo para alguém que precisa ser reconectado a Cristo, que precisa entender que não foi descartado pelo amor de Deus, né? Que pode ser restaurado. Então, se aquilo que você está ouvindo é bom para você, envia para outras pessoas para que elas também recebam. Também tem a preocupação de, por não ser ao vivo, o Instagram não entregar tanto esse conteúdo. Então me ajude aí a entregar esse conteúdo para pessoas que precisam aprender. Então, além desse ensino sobre o perdão, desse ensino sobre não ignorar as maquinações do inimigo, de subjugar o ambiente onde você está estabelecido e mudar aquele ambiente com a influência do evangelho, se você é um diretor, se você é um professor, se você tem influência sobre um lugar, entender que você pode mudar o sistema das coisas, espiritual naquele lugar, entender a sua importância e influência, né? E Paulo ensina sobre isso. Paulo também ensina nessa carta um pouquinho sobre sua vida e sua autoridade, né? 2 Coríntios 6, vamos para lá? Eu vou ler do 1 ao 10, para a gente ver aqui um detalhamento do que Paulo passou para gerar essa igreja. 2 Coríntios 6, do 1 ao 10. Como cooperadores de Deus, então é assim que ele se identifica, eu estou cooperando com Deus, a missão é de Deus, e eu estou aqui para servi-lo. Insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Então não torna esse tempo favorável, esse tempo de graça, em algo em vão. Digo-lhes agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma. 2 Coríntios 6,3. Para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas. Ou seja, eu me recomendo a vocês, né? Para que a nossa mensagem não caia em descrédito. Ele vai dizer, né, um pouquinho do que ele já passou por essa igreja. Em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas. Versículo 5. Em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação ou por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Como a gente, como líder, né, é entendido de forma diferente. Como desconhecidos, apesar de ser bem conhecidos. Já viu quando alguém fala mal de você, mesmo sabendo quem você é, você fica assim, poxa, eu estou há tanto tempo e ainda não, parece que não me conhece. Como morrendo, mas eis que vivendo.
espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Então, ele já dá aqui a primeira chamada, defendendo sua autoridade e falando um pouco do que ele viveu por essa igreja. Quando chega o capítulo 11, ele vai dar mais detalhes aí do que ele passou. Eu vou ler do 11, do 22 até o final, eu vou emendar no capítulo 12, tá? Que eu imagino que você, que é um leitor da Bíblia, deve estar se perguntando. É nesse estudo que ele vai falar do espinho na carne de Paulo, né? Quem é crente há muito tempo já ouviu falar, né? Que Paulo tinha um espinho na carne. O que é esse espinho e o que isso quer dizer, né, para a nossa vida hoje? 11, 22, ele fala assim... ele começa a se gloriar, né? Ele fala que ele fala como um louco, porque só um louco ficaria defendendo as suas obras, né? Então, no contexto é esse, vou me gloriar aqui, mas me tenham como louco, ouçam aqui minhas loucuras, né? Porque ele precisa se defender diante dos falsos apóstolos. Tinha muita gente falsa pregando ali no meio dos coríntios, no meio das cidades gregas, sem nenhum compromisso com as pessoas, pregando um falso evangelho, uma falsa doutrina. E ele vai falar, olha, esses super apóstolos aí, esses falsos apóstolos, eles não fizeram isso aqui que eu fiz. Eu tenho uma identidade, eu tenho uma marca, eu tenho uma caminhada com vocês. E aí ele começa a falar, né? Ele diz que ele fala como um louco. Ele vai falar o seguinte, eles são hebreus, versículo 22 de 2 Coríntios 11. Eu também sou hebreu. Eles são israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, mas eu ainda mais. Ai, ai. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes, recebi dos judeus 39 açoites, tá? Talvez na sua Bíblia diga assim, uma quarentena de açoites menos um, porque tinha uma regra que ninguém poderia receber mais de 40 açoites. Então ele recebia 39, depois ele recebia mais 39, então ele fala que 5 vezes ele recebeu 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. E sobre esse apedrejamento, marque aí no seu estudo bíblico. A gente vai falar na próxima live, tá? Pode me cobrar. Vamos falar em Gálatas, que foi quando ele foi apedrejado, foi para estabelecer a igreja na região da Galácia. 1 vez apedrejado, 3 vezes o navio afundou, sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos estrangeiros, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Esse acho que é o pior. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, e aqui não é o jejum espiritual não, é o jejum involuntário, tá? Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento, e essa parte aqui que eu acho muito forte, quem é líder sabe, você pode passar por um monte de perigos aqui que ele descreveu, mas o que mais mexe com a alma da gente é o versículo 28. Enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Ele está falando da igreja. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. E aí ele entra o capítulo 12, né, numa sequência, falando da história de vida dele pela fundação das igrejas. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Tá? Aqui, como ele fala na primeira pessoa, depois você vai ver que ele tem um estilo de escrita onde fica parecendo que ele está falando de um outro homem. Mas como todo o contexto fala sobre ele,
ele vai mudar a maneira de falar. Ele vai começar a falar dele mesmo como se fosse uma terceira pessoa. Percebe isso aqui? Fica bem explícito, tá? Apesar de ser sutil e gerar uma confusão de interpretação, tá muito claro que Paulo está falando dele mesmo. Porque ele fala o seguinte: passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Tá? Então muita gente fica assim: quem é esse homem que Paulo conhece que foi arrebatado? Ele usou a palavra arrebatamento, né? E foi ao terceiro céu. Primeira vez na Bíblia que aparece essa menção de terceiro céu. Então, se tem terceiro, tem primeiro e tem segundo. Quem foi esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu? Né? Mas você vê que ele está o tempo todo falando do que ele viveu. E depois ele entra aqui e fala: olha, passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele vai falar de revelações que um homem que foi ao terceiro céu ouviu. Versículo 3. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então ele chama terceiro céu e paraíso de mesma coisa, tá? E ouviu coisas indizíveis. Olha aqui que é isso, hein? Esse homem, no terceiro céu, no paraíso, ouviu coisas que não se pode dizer, coisas indizíveis, que ao homem não é permitido falar. Nesse homem eu me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato. Agora ele volta a falar em primeira pessoa. Se eu quisesse me gloriar por ser um homem que tem revelação, eu não seria um louco, porque eu estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olha, que ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: tem coisas que eu ouvi, tem coisas que eu vi, que se eu falasse aqui, vocês iam achar que eu estou me metendo a besta, que eu estou sendo arrogante. Entendeu? Mas eu não vou me gloriar em mim, não vou me gloriar nesse homem aí que eu conheci, que foi ao terceiro céu. É isso aí. É ele mesmo, tá? Só que ele tá usando uma linguagem aí para falar: olha, só me glorio nas minhas fraquezas, nos meus sofrimentos, no que eu carreguei aí pelo Evangelho, né? Mas as experiências que ele teve com Deus em meio a isso tudo, porque só tendo uma grande revelação de Cristo para aguentar fazer tudo que ele fez. Fato. Fato. Versículo 7. Para impedir, agora ele fala claramente que ele é o homem que foi ao terceiro céu, tá? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que eu sou forte. Que ensinamento, meus irmãos! Que coisa linda! Esse homem aqui é um homem que, se estivesse falando das revelações, ele estaria falando a verdade, né, de tudo que ele experimentou. Eu particularmente creio que na situação onde ele narrou ali que ele foi apedrejado, e a gente vai falar disso na próxima semana, foi ali que ele foi dado como morto, né? E ali, no meu entendimento, foi o momento onde ele foi ao terceiro céu, tá? Ao paraíso. Chegou lá, ouviu coisas indizíveis e Deus falou: volta. E aí ele voltou, né? Mas ele morreu de fato, né? No meu entendimento, tá? Depois a gente fala mais sobre isso semana que vem. No meu entendimento, Paulo morreu e foi ressuscitado ali. E aí ele volta e ele tem revelações do Senhor. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, eu acho que eu passei, ou não passei na semana passada, mas passei muito rapidamente, ele fala sobre a ceia do Senhor. Quando Paulo fala sobre a ceia, ele diz assim: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, tomai dele todos. Depois pegou o cálice
e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Né? Eu estou citando aqui as frases que Jesus falou. Mas eu quero frisar para vocês que Paulo não era discípulo de Cristo. Tá? Paulo não foi dos 12, nem dos 70. Paulo não viveu no discipulado de Jesus. Paulo se converte depois da morte de Estevão, lá em Atos. Paulo não era discípulo de Cristo. Então como é que ele dá tanto detalhe de uma cena da última ceia? Porque ele fala que Jesus pegou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos. Ele fala: olha, o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, fez isso. Então, meus irmãos, esse homem ouviu do próprio Jesus. Né? Esse apóstolo ouviu do próprio Jesus. Quando questionado sobre o seu apostolado, que uma das marcas de um apóstolo é ter visto o Senhor Jesus, né, na descrição que os próprios apóstolos falavam ali no livro, no Novo Testamento, né, nas primeiras páginas, Paulo diz: olha, eles viram o Senhor, eu também. Né? Só que eles conhecem Jesus em carne, eu conheci em espírito. Paulo chega a mencionar isso, né, que ele não viu Jesus em carne, mas ele viu Jesus em espírito. Né? Então, aqueles outros apóstolos andaram com Jesus enquanto Jesus esteve aqui na terra. Mas Paulo foi até o trono, né? Ele foi lá. E ele fala: ouvi coisas, né? Esse homem aí foi ao terceiro céu, ouviu coisas indizíveis. E aí ele volta e ele vai dizer o seguinte: por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. E aí fica muito debate, tem muita invenção também nesse assunto, né? Se você botar na internet, você vai ouvir muita invenção. Tem gente que fala que o espinho na carne era uma mulher que seduzia Paulo, que Paulo não era casado. Você vai ouvir que era uma enfermidade que Paulo tinha, que era aquela doença que ele não era curado. Mas nada disso é só especulação, nada disso tem clareza bíblica. Sendo bem bíblico, né? A palavra espinho, toda vez, eu gosto de interpretar o texto exatamente como comparando com outras vezes onde aquela palavra é usada na Bíblia, nas Escrituras. A palavra espinho, quando ela é usada na Escritura e não se refere literalmente a espinho da coroa de espinhos, ou espinho de uma planta, ela é usada para se referir a pessoas. Tá? Lá no Antigo Testamento, quando Deus manda Josué exterminar os moradores da terra, ele fala: se vocês deixarem pessoas ali dos povos dos cananeus, aquelas pessoas serão espinhos para vocês. Né? Então, quando a Bíblia faz menção metafórica à palavra espinho, é se referindo a pessoas, são seres humanos. E Paulo fala explicitamente quem é o espinho na carne. Né? Ele fala: é um mensageiro de Satanás. É isso, tá? Que vem me esbofetear. É como se estivesse lembrando: você é humano. Né? Então, no meu entendimento, é uma pessoa que é um instrumento, ou um conjunto de pessoas que é um instrumento para lembrá-lo que ele ainda vive num corpo de carne, porque senão ele quase que seria, né, um ser espiritual totalmente, né? Um homem que vive na dimensão espiritual 24 horas por dia. Então, para que ele não se ensoberbecesse, porque a vaidade, o orgulho é inerente da carne humana, foi dado a ele um espinho, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, que lembrava das suas limitações, das suas fraquezas. Né? Então ali a gente vê Deus permitindo que Satanás faça algo na vida de um justo para cumprir um propósito de Deus. Que coisa, né? Então às vezes a gente não entende determinadas situações ruins que a gente passa. Né? Por que a gente passa sendo a gente um servo de Deus? Por que Deus permite o sofrimento de um justo? Né? Existe um propósito maior. E Paulo diz que orou, como todos nós fazemos. Quando a gente passa por alguma situação, algum perrengue, e a gente entende que a gente é filho e tem que recorrer ao nosso Pai. E de algumas e muitas coisas o Senhor nos livra. Né? E ele pediu, como Jesus pediu: passa de mim esse cálice, Paulo pediu: Senhor, ele fala, né, 3 vezes, roguei ao Senhor que tirasse esse espinho de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Você consegue passar isso aí
com a graça, com a capacidade que eu derramei sobre você. A minha graça é suficiente para você. Então, que essa palavra também alcance o seu coração. Se existe algo que Deus não tirou, é porque tem graça suficiente para você passar por isso com Ele, na presença dEle. Amém? Último ensino da carta aos Coríntios que eu quero frisar é o que a gente sempre usa para falar sobre oferta, né? Sobre generosidade. 2 Coríntios 9, versículo 6, ele fala o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. O que me chama a atenção nesse ensino sobre oferta primeiro que ele vai dizer que a oferta não é por constrangimento. Se você se sente constrangido a ofertar, e não é constrangido por Deus, é constrangido por pessoas, então não oferte, né? Senão não vai ser uma oferta, é uma extorsão, né? Oferta é o que você faz por espontaneidade do coração. Ele fala, é aquilo que propôs no coração, que não é com pesar. Então, se é um peso, se é algo que você faz porque estão te forçando, então não é de coração. É óbvio que quando a gente pensa às vezes com a matemática, a gente pensa assim, ai meu Deus, acho que a tendência é sempre travar tudo com a gente. Mas uma vez que você entendeu o princípio de que quem semeia pouco, pouco vai colher, mas aquele que semeia com fartura vai colher. Quando você entende o princípio, por mais que a tua racionalidade queira dizer que não dá, que vai ser difícil, você precisa propor algo no seu coração. Sempre que você for ofertar, você precisa propor algo no seu coração. E fazer isso com alegria. Uma vez sacrificando, decidindo sacrificar, fazer isso com alegria. Eu me lembro de coisas que Deus pediu de mim e que no primeiro momento eu achava que não era para fazer, né? Estou falando nem de dinheiro, era uma renúncia que eu tinha que fazer. Mas depois que eu entendi que eu tinha que ofertar aquilo a Deus, eu fiz com alegria, né? E essa é a oferta que Deus recebe, né? Lembre-se do princípio, quem semeia pouco, pouco vai colher. Quem semeia com fartura, também vai colher com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Então ele vai ensinar esse princípio maravilhoso. Ele vai ensinar que quando ele esteve com essa igreja, ele não recebeu sustento deles, mas que os irmãos filipenses, os irmãos da Macedônia, o sustentaram para que ele pudesse servir aos irmãos de Corinto. E quantas vezes uma igreja não tinha condições e outra enviava mantimento e suprimento para ajudar os seus irmãos. Então, eu posso dizer que essa carta sintetiza aqui 3 ensinamentos grandes, né? Primeiro é para a gente não ceder aos pecados de uma região, mas subjugar o mundo espiritual de uma região à nossa influência. O segundo é que a gente precisa aplicar a dose certa quando for corrigir uma pessoa e liberar sobre ela também o perdão e a reafirmação do amor. O terceiro, a gente aprende aí sobre tribulações e situações que o justo não é livrado, mas que a graça de Deus é suficiente para te fazer passar. E aí o quarto ensino agora, então, que a gente precisa propor no nosso coração aquilo que a gente vai ofertar. Você tem sido um ofertante que tem feito isso com fartura, seja uma oferta de dinheiro, seja uma oferta de tempo, sejam renúncias que você precisa fazer. Eu não estou falando de renunciar a pecado. Pecado não é oferta, né? Abrir mão de pecado não é oferta. Pecado é aquilo que a gente já decidiu morrer. Estou falando de coisas lícitas que a gente precisa entregar a Deus, renunciar por amor dele. Você tem feito isso com fartura? Proponha no seu coração o que eu preciso entregar a Deus. Fazer essa série de ensinamentos aqui é um compromisso que eu assumi. Ninguém me pediu, né? Mas que há muito tempo eu sinto que eu tenho que fazer. Eu preciso deixar o ensinamento aqui registrado para as gerações da igreja. Quando você for estudar um livro da Bíblia, você ir lá e procurar
estudo sobre aquele livro. Que Deus abençoe você naquilo que você ouviu aqui nessa live e que você possa encaminhar para outras pessoas aquilo que também foi um alimento para a sua vida, né? Eu me sinto edificado com as coisas que eu ouvi aqui e espero que seja também para você, tá bom? Ao final desse vídeo, não deixe de ir lá no link da minha bio, eu tenho uma livraria virtual, né? Que eu tenho, sempre trabalhei com livros e vendendo livros, indicando livros e bíblias. Se você deseja se aprofundar um pouco mais, eu sei que você gosta de estudar, vai lá, procure os livros e bíblias que eu indico ali, né? São alguns dos livros que eu já li, que eu já conheço, os autores, os conteúdos. Eu tenho certeza que vai ser bom para você também, tá bom? Vai lá, clica no link da Amazon, vai te jogar na loja virtual, você vai poder comprar ali na Amazon com o frete organizado pela Amazon, tá? Vai chegar no seu endereço. Deus abençoe sua vida, curta, comente, compartilhe esse conteúdo, que seja bênção para você, que você seja generoso também em servir outras pessoas. Amém? Fica na paz. Semana que vem, carta de Paulo aos Gálatas. Até lá.